"O senhor atrapalha." Foi isso que ele disse, do alto da mesa, com o peito estufado, como se tivesse acabado de dar uma sentença. E o pior foi a forma como o plenário reagiu. Uma risadinha aqui, um cochicho ali, gente virando o rosto como se eu fosse um incômodo no cenário, uma mancha no tapete. Eu estava de pé, bem no meio daquele salão lotado, segurando uma pasta simples, dessas que você compra em papelaria de esquina. As minhas mãos tremiam um pouco, não por fraqueza, por controle, porque eu sabia que se eu deixasse escapar 1 milímetro da minha raiva, eles iam usar isso contra mim. E aí eu vi, bem do lado esquerdo, uma mulher apertando a bolsa contra o peito. Lá no fundo, um homem filmando escondido com o celular. Na primeira fila, um assessor rindo, mas com medo nos olhos, como quem ri para fazer parte, não porque achou graça. Eu respirei. Só que nesse exato segundo, uma coisa aconteceu, uma coisa que ninguém notou. Eu notei. O secretário da mesa, aquele que carimba os papéis, parou de carimbar. Ele olhou para minha pasta. E eu vi a cor sumir do rosto dele. Aquilo foi a primeira rachadura. Só que eu não podia revelar nada ainda. Eu não podia, porque eu não queria vencer só aquela audiência. Eu queria que o que ia acontecer ali mudasse o jogo. Então eu fiz o que eles menos esperavam. Eu abaixei a cabeça, como se tivesse engolido a humilhação. E foi aí que o vereador, aquele mesmo que tinha dito que eu atrapalhava, se inclinou para o microfone de novo, com um sorriso de quem gosta de esmagar. "O senhor está aqui há quanto tempo mesmo? Porque a cidade não pode parar por causa de gente assim." Eu ouvi gente assim como se fosse lixo. E eu juro, por um segundo eu quase falei. Quase. Mas eu segurei. Porque tem um tipo de vitória que não precisa de grito. Precisa de tempo. Precisa de você deixar o adversário se achar grande, até o momento exato em que o chão some. E naquele dia, eu tinha trazido algo que não era só um documento. Era uma bomba. Só que antes de eu acender o pavio, eu precisava que você entendesse o tamanho do conflito. Porque o que eu tô prestes a te contar não é só sobre um idoso sendo humilhado. É sobre um sistema inteiro tentando apagar alguém e descobrindo tarde demais que escolheu a pessoa errada. E eu tô narrando isso aqui pra você como dono de canal, olho no olho, porque eu sei que você já viu injustiça. Talvez na sua família, talvez com você. E talvez você já tenha pensado, cara, não tem como vencer. Tem. Mas nem sempre do jeito que você imagina. E agora presta atenção. O que eu vou revelar hoje, você não vai ver vindo. E quando vier, vai dar aquele frio na barriga tipo, não é possível. Só que antes de eu te contar o final, eu preciso te levar para onde tudo começou. E eu vou te entregar aos poucos, porque se eu entregar tudo agora, você não vai sentir o mesmo impacto que eu senti. Então faz assim, se inscreve no canal agora e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a justiça pode virar o jogo. Porque eu prometo que no final dessa história, você vai entender por que eu tô pedindo isso com tanta força. E vai entender por que naquele dia, ninguém mais riu. A audiência era sobre um tema técnico, pelo menos era o que eles diziam. Um daqueles projetos que por fora parece chato, número, sigla, papel, mas que por dentro decide uma coisa bem simples e brutal. Quem vive com dignidade e quem continua sendo esmagado sem ninguém perceber. E deixa eu te perguntar uma coisa, bem direto. Você já entrou num lugar e sentiu que, antes mesmo de você falar, já tinham decidido quem você era? Já sentiu aquele julgamento silencioso, como se o seu rosto, sua roupa, sua idade, fossem um documento que eles usavam para te colocar no seu lugar? Foi exatamente isso. Eu cheguei cedo. Eu sempre chego. Não por ansiedade, mas porque eu gosto de olhar o cenário antes do jogo começar. Eu me sentei num banco de madeira, no canto, esperando chamarem meu nome. Roupa simples, camisa fechada, calça social antiga, um sapato que já tinha conhecido mais calçada do que tapete. Eu não fui ali para aparecer. Eu fui ali porque tinha gente esperando por aquilo. E eles estavam apostando que eu não teria coragem. Só que no instante em que meu nome ecoou no microfone, eu senti o ar mudar. Não é exagero. É como se o ambiente ficasse mais estreito, mais pesado. Sabe quando um lugar fica mais frio sem ar-condicionado? Foi assim. Eu levantei devagar, caminhei até o microfone de participação pública. E antes mesmo de eu abrir a boca, eu ouvi. Olha isso.
Veio até arrumado. E aí, pronto. A risada veio. Uma risadinha curta, venenosa. Aquelas que não precisam ser altas para cortar. Eu olhei para o lado direito e vi um vereador jovem, com gravata cara, inclinando a cabeça para os colegas como se eu fosse uma piada pronta. Ele não disfarçou. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza de que ali ninguém ia me defender. O senhor veio falar o quê? Da aposentadoria? Da rampa? Da fila do posto? Outra risada. E eu quero te fazer uma pergunta que dói. O que você faz quando as pessoas riem de você antes de você dizer uma única palavra? Você engole? Você explode? Você tenta provar que é digno de respeito? Porque naquele segundo, eu senti uma coisa muito humana, muito feia. Vontade de virar e ir embora. Só que eu fiquei, porque eu sabia que era isso que eles queriam. Que eu saísse sozinho, calado, diminuído, para eles poderem dizer depois que não era nada. E aí veio o golpe que me fez perceber que não era só deboche. Era humilhação calculada. Um assessor levantou e puxou minha cadeira para o lado, como se eu estivesse atrapalhando o caminho. Não pediu licença. Não olhou nos meus olhos. Só puxou, arrastando no chão com aquele barulho comprido, alto o suficiente para todo mundo olhar. Como se eu fosse móvel, como se eu fosse objeto. E me diz, você já sentiu alguém tentando te colocar num canto, literalmente, só para lembrar que você não pertence? Porque foi isso que eu senti. Meu rosto queimou, minha garganta apertou, e eu tive que me controlar para não fazer o que meu instinto gritava para fazer. Eu me aproximei do microfone. E aí, um copo caiu perto do meu pé. Não foi acidente. Eu vi o dedo empurrando. Eu vi o sorriso escondido. Eu vi o prazer rápido de quem acha que está dominando o ambiente. E sabe o que foi o pior? Não foi o copo. Foi o silêncio. Ninguém repreendeu. Ninguém falou respeito. Ninguém nem fingiu que achou errado. Porque naquele lugar, eu entendi uma regra não escrita. O respeito tinha dono. E eu não era o dono. Eu olhei para a mesa da presidência. O vereador-chefe, o mesmo da frase que abriu essa história, estava com uma cara de tédio, como se eu fosse só mais um velho que aparece para atrasar a vida dele. Vamos ser rápidos, ele disse. O tempo do senhor é curto. Curto. Como se a minha vida inteira pudesse ser esmagada dentro de um cronômetro. E aqui eu te pergunto, olhando para você, qual foi a última vez que alguém tentou te apressar para você não conseguir pensar? Porque pressa é uma arma. Pressa faz você tropeçar nas palavras. Pressa faz você parecer inseguro. Pressa faz o outro parecer certo. Eu abri a boca e fui interrompido no primeiro segundo. Sem discurso emocional, alguém falou. Aqui é coisa séria. Outro completou. E eu pensei, tá, vocês querem sério? Vocês vão ter sério. Só que eu ainda não soltei. E não soltei por um motivo que eu quero que você entenda. Eu precisava que eles fossem mais longe. Eu precisava que eles se comprometessem com a crueldade. Eu precisava que o que eles estavam fazendo ali ficasse impossível de negar depois. Porque existe um ponto em que o agressor passa do limite e não tem mais como fingir que foi mal entendido. E eu queria levar eles até esse ponto. E foi aí que aconteceu a primeira surpresa pesada. E eu juro que até hoje, quando eu lembro, me dá um arrepio na nuca. O telão atrás de mim ligou sozinho, sem ninguém pedir. E apareceu uma apresentação, que eu não tinha colocado. Eu vi o nome do arquivo no canto rápido, como uma piscada. Não era meu. Era uma apresentação interna. Por meio segundo, só meio segundo, eu consegui ler um título antes de alguém apagar desesperado. Estratégia de descredibilização. Audiência pública. Eu congelei por dentro, porque naquele instante, tudo fez sentido. Não era só um vereador debochado, não era só um assessor abusado, não era gente sem educação. Era um plano, uma estratégia. Eu não era só um cidadão falando, eu era um alvo. E eu quero te perguntar, bem sério agora, o que você faria se descobrisse no meio de um lugar lotado que estavam seguindo um roteiro para te destruir ao vivo? Você perderia o chão? Você correria? Você tentaria se explicar? Eu não tive tempo de escolher muito porque o telão apagou rápido. Mas já era tarde. Eu tinha visto. E principalmente, eu tinha entendido. Aquilo não era uma humilhação solta.
Aquilo era encenação. E quando alguém ensaia a crueldade, a coisa fica muito maior do que ego. Fica perigosa. Porque teatro dá para desmontar com argumento. Mas um plano exige outra coisa. Exige sangue frio. Exige timing. E eu, ali parado com a garganta seca e o coração martelando, tomei uma decisão silenciosa. Eu ia deixar eles acharem que estavam ganhando. Até o segundo exato em que a história viraria. Eu comecei a falar com calma. E eu sei exatamente o que você está pensando agora. Como é que você conseguiu manter a calma num lugar desses? Então, deixa eu te contar a verdade. E eu quero que você imagine como se fosse você ali, com um microfone na frente e um monte de gente torcendo para você cair. Eu não mantive a calma porque eu sou frio. Eu mantive porque eu já tinha visto esse tipo de gente antes. Gente que não vence no argumento, vence no seu descontrole. Gente que precisa que você se embaralhe, que sua voz fale, que sua mão trema. Porque quando isso acontece, pronto, eles têm o que querem. Eles queriam que eu explodisse. Queriam que eu perdesse a linha. Queriam que eu falasse uma frase atravessada, um palavrão, qualquer coisa que virasse manchete. Idoso causa confusão em audiência. E me responde aqui com sinceridade. Quantas vezes você já viu alguém ser humilhado? E quando finalmente reage, todo mundo finge que o problema era a reação? É assim que eles invertem o jogo. Eles te cutucam até você gritar. E aí apontam para você gritando como se você fosse um monstro. Só que eu não dei esse presente. Eu respirei fundo e comecei do jeito mais simples possível, quase neutro. Eu tô aqui por um motivo simples. E foi como se eu tivesse apertado um botão escondido, porque no mesmo instante um segurança se aproximou do meu lado. Rápido demais para ser coincidência, perto demais para ser só postura. Ele parou colado e eu senti o cheiro de perfume barato misturado com arrogância. Aquela mistura que dá enjoo. Ele não falou alto. Ele sussurrou bem baixo, do jeito que a câmera não pega, mas o corpo pega. O senhor vai ter que encerrar se sair do tema. E eu quero que você pense nessa frase. Não é um aviso. É um cabresto. É alguém tentando te colocar uma coleira sem encostar em você. Eu olhei para frente e continuei falando. E aí veio outra interrupção, como se fosse um interrogatório disfarçado. Qual é o seu nome completo mesmo? Eu respondi sem titubear. Aí um vereador, sem nem olhar para mim, soltou com aquele desprezo que parece ensaiado. Nome bonito, pena que não muda os fatos. Sabe o que essa frase tenta fazer? Ela tenta diminuir a sua existência inteira. Tipo, você pode ter nome, pode ter história, mas aqui você não vale nada. E me diz, você já foi tratado como se a sua história não tivesse valor nenhum? Como se você fosse só um ruído atrapalhando o show dos outros? Eles queriam me diminuir em tudo. Aparência, idade, voz, tempo, passado, futuro. Eles queriam me transformar em o velhinho inconveniente, em o atrapalha. Só que eu fui seguindo. Eu fui seguindo porque eu estava prestando atenção em cada detalhe. E eu quero que você faça isso comigo agora. Repara no padrão. Sempre que eu tentava construir uma frase, alguém cortava. Sempre que eu tentava explicar um ponto, alguém fazia uma piada. Sempre que eu tentava respirar, alguém chegava mais perto. Era intimidação em camadas, como se eles estivessem apertando o ar, centímetro por centímetro. E aí veio a parte mais pesada. Um dos seguranças encostou de leve no meu ombro, bem de leve, de um jeito que, para quem está assistindo de longe, parece normal. Um toque sem intenção, um gesto neutro. Mas eu senti na hora o recado completo. Se você passar do limite, eu te tiro daqui. E eu perdi o equilíbrio um pouco. Não porque eu caí, mas porque eu entendi o jogo com clareza brutal. Eu entendi que naquele plenário, a força não estava do lado do argumento. Estava do lado do braço. Estava do lado do corpo grande, do crachá, do uniforme. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. O que você faz quando você percebe que a regra não é justiça? É poder? Você tenta brigar no braço? Você se encolhe? Ou você procura uma brecha que eles não estão vendo? Eu respirei de novo. E fiz uma coisa que surpreendeu até eu, porque foi instinto misturado com estratégia. Eu parei de falar. Eu fiquei em silêncio, de propósito. E eu sei que parece simples, mas você precisa entender o que acontece num ambiente desses quando você faz isso. O silêncio vira uma lâmina. Ele corta o ar.
Ele chama a atenção sem pedir. Ele obriga todo mundo a olhar. Você já reparou como o silêncio, quando todo mundo espera você se humilhar, fica ensurdecedor? Foi assim. Eu senti dezenas de olhos em mim. E por um segundo, eu ouvi até o barulho do ar-condicionado. Eu ouvi cadeira rangendo. Eu ouvi um sussurro lá no fundo dizendo: ele travou? Eles pensaram que eu tinha travado. E é aí que está o hipnótico. Eles estavam esperando o meu colapso. E eu estava construindo meu controle. Eu levantei o olhar devagar e falei, bem firme, direto para a mesa. Como quem puxa o volante no último segundo. Eu só preciso que vocês leiam o parecer do protocolo que eu entreguei. E nesse momento, eu vi alguém na plateia levantar o celular de novo e focar em mim. Porque todo mundo esperava outra coisa. Esperava grito, esperava lágrima, esperava eu implorar. Esperava eu pedir desculpa por existir. Mas eu pedi leitura. E me diz, quem é que pede leitura no meio de uma humilhação pública? Quem faz isso parece calmo demais para ser vítima. Parece preparado demais para ser alvo. Eles riram. Riram como se eu tivesse contado uma piada. Parecer? O vereador-chefe falou. O senhor acha que manda aqui? E a sala inteira pareceu concordar. Porque o riso é contagioso quando ninguém quer ser o próximo alvo. Só que, no meio dessa risada, eu vi de novo o secretário. O do carimbo. O homem que não tinha feito nada até então. E eu vi uma coisa que não combinava com riso nenhum. Os olhos dele estavam arregalados. E mais estranho ainda, ele estava tentando esconder um papel. E quando eu digo esconder, eu não digo guardar, eu digo sumir, sumir. Ele olhava para a mesa, olhava para o papel, olhava em volta, como quem procura um buraco no chão para enfiar aquilo. Esconder de quem? Da mesa, da presidência, do próprio vereador-chefe. E foi aí que uma sensação gelada subiu pela minha espinha, porque eu entendi a segunda surpresa, muito mais terrível do que qualquer piada. Isso não era só sobre me calar, era sobre impedir que um papel existisse. E se eles precisavam impedir um papel, é porque aquele papel destruía alguém. E aqui eu vou te deixar com uma pergunta que vai te acompanhar nos próximos minutos. Se uma pessoa poderosa tem medo de um simples papel, o que exatamente está escrito nele? Agora eu quero te trazer para a conversa, porque essa história não é só minha. Ela toca em algo que muita gente já viveu. Comenta aqui embaixo uma situação em que você foi subestimado ou desrespeitado só por parecer fraco ou não ter cara de importante. Eu leio os comentários e eu tô te falando sério. As próximas viradas vão mexer com você, porque o que acontece depois desse papel escondido é o tipo de coisa que ninguém imagina até ver ao vivo. Eu repeti, eu só preciso que vocês leiam o parecer do protocolo. A presidência tentou ignorar. Só que, quanto mais ignorava, mais ficava estranho. Porque o público começou a perceber que não era um velho reclamando. Era um velho pedindo leitura de um documento oficial. E documento é uma coisa que assusta gente que vive de teatro. O vereador-chefe fez sinal com a mão, como se espantasse mosca. E o próximo? E aí eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu ergui a pasta e falei alto, sem gritar, mas com firmeza. Eu não saio daqui sem a leitura do protocolo. Ele foi recebido por esta casa, e eu tenho o comprovante. Na hora, um burburinho correu. E aí, como se o universo tivesse escolhido o momento exato, o telão piscou de novo. Só que dessa vez, não apareceu a apresentação. Apareceu o relógio da transmissão oficial. E uma tarja. Ao vivo. A audiência estava sendo transmitida. E muita gente lá dentro tinha esquecido disso. Eu vi assessor mexendo no colarinho, vereador arrumando papel, segurança dando um passo para trás, como quem pensa, ok, agora tem público. A crueldade, quando percebe a câmera, tenta virar civilidade, mas já era tarde. O vereador-chefe forçou um sorriso. Tá, que protocolo é esse? Eu falei o número com calma e eu vi o secretário engolir seco. E aí aconteceu algo que ninguém estava preparado. O secretário levantou sozinho, sem ser chamado, e falou no microfone dele tremendo. Presidência, esse protocolo foi recebido e encaminhado. Silêncio. Um silêncio que parecia sugar o ar do lugar. O vereador-chefe virou devagar, como se não acreditasse. Encaminhado para quem? O secretário hesitou. Hesitou demais. E eu entendi. Ele estava com medo. E medo de quê? A resposta veio na forma de um olhar.
O vereador-chefe lançou um olhar para ele. Não um olhar de cobrança. Um olhar de ameaça, de quem diz, você vai pagar. E aí, pela primeira vez, eu senti que a humilhação podia virar perigo real. Porque quando alguém poderoso se sente exposto, ele não pensa em justiça. Ele pensa em sobrevivência. Eu abri a pasta. Devagar. Fazendo questão de não parecer apressado. Porque pressa dá a impressão de culpa. E eu não estava ali para parecer culpado de nada. Eu tirei uma folha, depois outra, e coloquei em cima do suporte do microfone, de um jeito que a câmera pegasse. Eu sabia onde a câmera estava. Eu sabia. Porque quando você tem um canal, você aprende a enxergar enquadramento em qualquer lugar. Eu virei o papel, mostrei o carimbo, data, assinatura, número do protocolo, e eu falei, isso aqui não é opinião, é registro. A plateia começou a cochichar. O vereador jovem, o que tinha debochado, parou de sorrir. E aí veio a terceira surpresa, a mais bizarra até ali. Um assessor da presidência levantou e tentou pegar o papel da minha mão. Tentou, na frente de todo mundo, como se fosse normal. Eu puxei de volta, não com agressividade, só puxei. E o assessor congelou, porque percebeu que tinha feito isso ao vivo. O vereador-chefe bateu o martelo. Ordem, ordem. Só que a palavra ordem ali soou como controle. E eu senti a energia da sala mudar. Sabe quando o público percebe que tem algo podre acontecendo? É tipo quando você tá vendo um filme e de repente entende que o vilão tá na sala e tá sorrindo. Eu olhei pro vereador-chefe e falei, eu quero a leitura do parecer. Ele respirou fundo, irritado, e fez sinal pro secretário. Leia logo isso e a gente encerra. E eu quase sorri. Quase. Porque eu sabia que ele tinha acabado de assinar o próprio fim. O secretário começou a ler. A voz dele estava tremendo. E eu não vou esquecer a sequência. Porque foi como ver dominós caindo. Ele leu o título técnico, cheio de termos, e o plenário tentou voltar para o tédio. Só que aí, ele chegou na parte que importava. Fica aprovado o remanejamento orçamentário no valor de... Ele parou, engoliu seco e falou, 23.740.000 reais. Cara, foi como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Eu vi boca aberta, eu vi olhos arregalados, eu vi risada morrer no ar. O vereador jovem olhou para o lado como se procurasse alguém para confirmar que tinha ouvido certo. O vereador-chefe inclinou para frente. Repete. O secretário repetiu, mais alto. E aí eu vi algo que me deu arrepios. 2 vereadores começaram a mexer no celular desesperados. Não era para checar notícia, era para avisar alguém. Avisar quem? E o que ninguém esperava aconteceu. Uma senhora na plateia, que estava quieta o tempo todo, começou a chorar. Chorar de verdade, com a mão na boca, como se tivesse sido atingida por uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. E eu entendi por quê. Porque esse valor não era um valor qualquer. Esse valor era grande demais para ser um erro, grande demais para ser um detalhe, era grande demais para ser ignorado. E naquele instante, a pergunta que ficou no ar foi, para onde ia esse dinheiro? E é aqui que eu quero te puxar de novo. Comenta agora. Se você descobrisse que uma decisão pública envolvia milhões assim, você confiaria na explicação oficial ou você ia querer ver tudo, linha por linha? Eu quero saber sua resposta. Porque o que vem depois vai te mostrar o que acontece quando a gente para de aceitar explicação pronta. O secretário continuou a leitura. E eu juro, eu vi a mão dele tremer mais. Os recursos serão destinados a... Ele parou de novo, como se soubesse que, ao dizer aquelas palavras, ele ia acender uma fogueira. E então ele disse, moradia emergencial e reconstrução de unidades interditadas. Moradia. Não era obra para deixar bonito. Não era evento, não era publicidade, era teto, era vida, era família. E aí, de uma forma que ninguém esperava, o vereador-chefe riu. Riu nervoso. Moradia, claro, sempre aparece isso. Ele tentou diminuir, mas foi um erro, porque uma mulher levantou na plateia e gritou, minha casa tá com rachadura há 2 anos. Segurança foi para cima tentando calar. E o caos quase começou. Só que eu levantei a mão, pedindo calma. E aí aconteceu uma coisa que me deu um poder que eu não esperava. A plateia me obedeceu, porque naquele momento eu não era um idoso atrapalhando.
Eu era o único que tinha trazido a verdade. E eu falei, alto, pro microfone. Esse dinheiro não é para mim. É para quem está esperando e sendo ignorado. O vereador jovem tentou cortar. O senhor está fazendo teatro. E eu virei devagar, olhei para ele e falei, teatro é rir de quem não tem teto. Silêncio. E aqui vai meu pedido, bem direto para você. Se você chegou até aqui e está sentindo essa tensão na pele, se inscreve agora no canal. De verdade. Porque esse tipo de história, que mostra como o jogo muda quando a verdade aparece, é o tipo de coisa que muita gente tenta esconder. E quando você se inscreve, você fortalece esse espaço para a gente continuar contando o que outros preferem que fique no escuro. Mas segura, porque você ainda não viu a parte mais chocante. No meio do silêncio, eu ouvi um som que parecia pequeno, mas mudou tudo. Trim-trim. Notificação. O celular do jornalista na primeira fileira vibrou. E ele não conseguiu disfarçar. Ele olhou, arregalou os olhos e levantou a mão, pedindo fala. O vereador-chefe tentou impedir. Imprensa não fala, mas o jornalista não pediu. Ele falou mesmo assim, alto, sem microfone. Acabou de chegar a confirmação. O valor está registrado no portal de transparência. Portal. Transparência. Palavras que, naquele plenário, pareciam um palavrão. O burburinho virou ondas. A plateia começou a mostrar tela de celular uns para os outros. E aí veio uma surpresa assustadora. Um assessor, desesperado, correu para o lado e tentou desligar a transmissão. Tentou cortar o ao vivo. Só que ele não conseguiu. Porque, e isso é real, o sistema de transmissão tinha backup automático. Quando você tenta desligar de um lado, ele continua do outro. E eu vi o desespero nascer. O vereador-chefe bateu o martelo de novo, dessa vez não por ordem, mas por pânico. Encerrado! Encerrado! Só que não era possível encerrar, porque agora tinha prova. Prova oficial, pública, registrada, confirmada. E foi nesse instante que eu senti um frio na barriga, porque eu percebi uma coisa terrível. Se eles estavam tentando esconder a destinação de dinheiro para moradia, então alguém estava perdendo com isso. E quando alguém perde com isso, ele reage. Eu vi o segurança mais perto de mim aproximar o rosto e sussurrar. O senhor não sabe onde está mexendo. Eu olhei para ele e pela primeira vez eu respondi com uma frase que saiu de dentro do meu peito. Eu sei exatamente. E aí eu vi uma porta lateral abrir. 2 pessoas entraram. Terno. Pasta, olhar firme. E a sala inteira reconheceu. Não era polícia, não era imprensa, era auditoria. E o vereador-chefe ficou branco. Você acha que o choque terminou? Não terminou. Porque o secretário continuou a leitura, como se agora estivesse tentando se salvar também. Considerando a urgência, a medida entra em vigor. Ele parou. O vereador-chefe tentou interromper. Isso aí a gente revisa. Só que já tinha sido lido. E palavra lida em audiência oficial. Vira registro. O secretário concluiu. Imediatamente, a partir da publicação. Imediatamente. Sem manobra. Sem vamos ver. Sem fica para a semana que vem. E aí aconteceu o que eu chamo de silêncio absoluto. Não era silêncio de educação. Era silêncio de queda. Como se um prédio tivesse desabado por dentro e ninguém soubesse onde pisar. Eu olhei para a mesa e vi o vereador jovem, aquele que debochou de mim, tentando sorrir de canto, mas o sorriso dele estava quebrado, torto, parecendo máscara derretendo. E sabe o que foi a parte mais maluca? Eu não senti alegria. Eu senti uma tristeza pesada. Porque eu sabia que aquilo só estava acontecendo porque eles tinham ido longe demais. Se eles tivessem sido justos no começo, nada disso teria virado guerra. Mas eles escolheram transformar um pedido em espetáculo. E agora, o espetáculo ia engolir eles. Antes de eu te contar a última parte, que é a parte que fecha tudo e revela o que estava por trás, eu quero te pedir mais uma coisa. Comenta aqui, na sua opinião, o que é pior? A humilhação pública ou a tentativa de esconder a verdade quando alguém descobre? Eu quero entender como você enxerga isso, porque o final dessa história vai te fazer escolher um lado dentro de você. Agora eu vou te levar para o final, mas eu vou fazer isso do jeito certo, do jeito que eu vivi. Quando a audiência foi encerrada à força, eu recolhi meus papéis com calma. Eu não fiz pose, eu não levantei a voz, eu não comemorei.
Porque naquele momento eu entendi uma coisa que dói. A justiça, às vezes, não chega como aplauso. Ela chega como medo. Eu virei para sair e vi gente que riu de mim minutos antes, desviando o olhar. Vi assessor tentando parecer ocupado com qualquer coisa. Vi segurança que me intimidou dando um passo para o lado, como se eu fosse, de repente, alguém perigoso demais para tocar. Eu caminhei devagar pelo corredor. E aí veio a revelação final. A revelação que eu guardei até aqui, porque ela muda tudo. No fim do corredor, antes da porta de saída, eu encontrei a senhora que tinha chorado. Ela segurou meu braço com força, força de quem está vivendo no limite. E ela falou no meu ouvido: eu achei que o senhor vinha pedir por você, mas o senhor veio por nós. Eu não consegui responder na hora, porque eu lembrei do motivo real de eu estar ali. O motivo real não era o dinheiro. Era o que tentaram esconder, o que tentaram apagar. Você lembra daquele título que apareceu no telão por um segundo? Estratégia de descredibilização, audiência pública. Aquilo era real. E eu descobri antes, dias antes, porque eu recebi, sem querer, um e-mail que não era para mim. Um e-mail interno com anexo. E nesse anexo estava escrito o plano. Não só para me humilhar, mas para me fazer parecer confuso, instável, incoerente, para me tirar a voz, para transformar a pauta de moradia em capricho de um velho. E aí vem a parte mais chocante. No mesmo anexo tinha uma lista de nomes, pessoas que iam falar naquela audiência, e ao lado de alguns nomes tinha uma palavra: neutralizar. Neutralizar. Como se cidadão fosse ameaça, como se verdade fosse inimiga. Naquele dia, no auge da humilhação, quando eu ouvi "o senhor atrapalha", eu entendi que era a execução do plano. E eu também entendi que eu só tinha uma chance: fazer o plano estourar ao vivo. Por isso eu não reagi. Por isso eu pedi a leitura. Por isso eu mostrei o carimbo. Porque eu não estava disputando com opinião. Eu estava disputando com uma máquina. E máquina só quebra com prova. Quando eu saí do prédio, o céu estava pesado. Eu senti um vento frio bater no meu rosto. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma mistura de alívio e medo. Alívio, porque a verdade tinha aparecido. Medo, porque agora eu tinha mexido com gente que não gosta de perder. E aí veio o karma. Na manhã seguinte, a mesma transmissão que tentaram desligar virou notícia. O trecho da humilhação rodou. O trecho do valor rodou. O trecho do imediatamente rodou. E sabe o que foi a surpresa final? O vereador-chefe tentou fazer um pronunciamento dizendo que foi mal interpretado. Só que alguém vazou o anexo, o plano, a lista, a palavra neutralizar. E aí não era mais sobre mim, era sobre eles. Foi instaurada a investigação. O secretário do carimbo pediu exoneração 2 dias depois. O assessor que tentou pegar meu papel foi visto saindo às pressas do gabinete, com caixa na mão. E o vereador jovem, o da gravata cara, foi o último a cair. Ele tentou resistir, tentou acusar a imprensa. Tentou dizer que era perseguição, mas a internet tem uma fome especial por arrogância desmentida ao vivo. E ele foi engolido. Agora escuta, eu não tô te contando isso para você achar bonito. Eu tô te contando porque tem muita gente aí agora vivendo a sensação de que nunca vai ser ouvida. E eu quero que você grave uma frase. Quando te subestimam, eles te dão vantagem. Porque eles param de te observar, param de se preparar, param de imaginar que você pode virar o jogo. E aí, quando você vira, eles não têm defesa. Curte esse vídeo se essa história te prendeu e te fez sentir alguma coisa de verdade, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais gente. Se inscreve no canal se você quer mais histórias assim, narradas olho no olho, com viradas que ninguém espera e com aquela sensação de eu não consegui parar de assistir. Compartilha com alguém que já foi humilhado, subestimado ou silenciado, porque às vezes a pessoa só precisa de uma faísca para lembrar que ainda tem força. Comenta aqui embaixo qual foi a parte mais chocante para você. Foi a frase "o senhor atrapalha"? Foi o valor absurdo? Foi a tentativa de desligar o ao vivo? Ou foi a existência do plano neutralizar? Eu quero saber e eu respondo os comentários mais pesados. E agora,
do jeito que eu prometi. Tem uma história aparecendo na tela para você clicar e assistir agora. É só clicar. Porque se você achou que essa virada foi absurda, a próxima é daquelas que você termina olhando para o nada e pensando, como isso foi real?